o voto do ministro Luiz Fux no julgamento do ex-presidente Bolsonaro deixou muito claro que esse julgamento dessas pessoas todas, não só do núcleo crucial da suposta trama golpista, mas de todos os réus do 8 de janeiro, foi um julgamento feito por juízo incompetente, portanto nulo, de pleno direito. E caberia, à luz da razão e do direito, declarar simplesmente a nulidade de todos esses processos e todas essas condenações. No entanto, a gente sabe que essa resistência por parte do Supremo Tribunal Federal, que, mais uma vez, investindo numa retórica falsa, eles estão comprometendo a rigidez do debate público, eles não falam que estão combatendo as fake news. A partir do momento em que o juiz da Suprema Corte diz que a anistia é inconstitucional, constitucional com base no quê? Me aponte o texto constitucional que declara que a anistia de crimes contra o Estado Democrático de Direito são crimes insuscetíveis de anistia. Não há. O inciso 43 do artigo 5º da Constituição é muito claro. É muito claro. Há 4 tipos de crime que são insuscetíveis de graça ou anistia: tortura, tráfico de drogas, terrorismo e crimes hediondos. Esses crimes que foram imputados aos réus do 8 de janeiro não se encontram nesse rol, portanto, eles são suscetíveis de anistia. E os ministros do STF, de forma mentirosa, o ministro Alexandre de Moraes, no seu voto, disse que não cabe anistia desses crimes. O ministro Gilmar Mendes disse que não cabe. Eles estão mentindo. Eles estão indo contra o texto constitucional mais uma vez. E agora, com essa desculpinha, o próprio Aécio Neves e o Paulinho da Força Sindical falaram: olha, o Supremo Tribunal Federal já disse que a anistia é inconstitucional e, portanto, agora cabe discutir uma mera nova dosimetria das penas. Isso é mentira. O artigo 5º... E eu queria trazer só aqui, Mário, para dizer, olha, né, um dos maiores professores de Direito Processual Penal do Brasil, professor Rodrigo Chemin, que é professor de processo penal, procurador de justiça, um dos maiores juristas do país, ele fez uma publicação no X ontem esclarecendo essa questão da anistia. Ele falou: olha, se levadas a sério as garantias penais, a tese do não cabimento da anistia para crimes contra o Estado Democrático de Direito não se sustenta. A vedação sugerida resulta, em verdade, numa analogia em malam partem, ou, em outras palavras, numa interpretação penal que cria uma hipótese nova em desfavor do réu, o que é vedado pelo princípio da legalidade estrita em um modelo democrático de direito penal. Em uma democracia, normas de natureza penal exigem leitura restritiva, sem possibilidade de alargamentos hermenêuticos ou analogias que ampliem restrições ao cidadão. A Constituição brasileira é taxativa e proíbe a anistia apenas em 4 hipóteses: tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, terrorismo e crimes hediondos. Qualquer tentativa de ampliar esse rol por via interpretativa significa alargar uma regra limitadora da extinção da punibilidade, algo que a hermenêutica penal democrática não autoriza. O risco de admitir esse raciocínio é delegar ao STF a criação de novas hipóteses de vedação a causas extintivas de punibilidade, o que acabaria por esvaziar o próprio princípio da legalidade estrita. De todo modo, a discussão não deve ser desprezada. Do ponto de vista do mérito, não há razão em sustentar que crimes contra a democracia não deveriam ser passíveis de perdão ou esquecimento. Mas para isso, é indispensável a via adequada, ou seja, a alteração constitucional e não a interpretação extensiva ou aplicação analógica da lei penal vigente. Ou seja, o próprio professor Rodrigo Chemin deixa muito claro: a Constituição prevê claramente que esses crimes imputados aos réus do 8 de janeiro são suscetíveis de anistia. E esse pessoal não tem vergonha na cara de mentir em rede pública, nacional de televisão. O próprio ministro Luiz Roberto Barroso, anteontem, dizendo: olha, não existe censura no Brasil, há respeito ao devido processo legal. Eles não cansam de mentir e de dar um tapa na cara da sociedade brasileira. E essa tentativa espúria de esvaziar o PL da anistia, como bem dito pelo Paulo Figueiredo, é uma tentativa do sistema de se impor novamente sobre a sociedade brasileira, esvaziando o parlamento, esvaziando essa garantia constitucional da anistia, porque historicamente e constitucionalmente cabe, sim, anistia a esses crimes, e essa é a solução adequada para o tratamento injusto, ilegal e constitucional que foi conferido aos réus do 8 de janeiro. Óbvio, né, Mário, que a gente sabe, falou isso aqui algumas vezes, em condições normais de temperatura e pressão, caberia a decretação da nulidade de todos esses atos.
Esses processos são todos nulos desde o seu nascimento. Mas, considerando que o órgão a quem caberia a decretação dessas nulidades é justamente o órgão STF que vem praticando essas ilegalidades, sobrou aos céus do 8 de janeiro e à sociedade brasileira a via da anistia. E mesmo essa via, agora, essas elites políticas podres, corruptas, querem empurrar goela abaixo da sociedade brasileira essa nova mentira de que não cabe anistia e que caberia apenas uma nova dosimetria das penas. Então, acho que o Paulo Figueiredo foi muito preciso na sua consideração. O que cabe agora à sociedade é exercer pressão sobre os deputados para que o relator Paulinho, da Força Sindical, que só está na vida política hoje porque foi beneficiado por uma decisão da autoria do ministro Alexandre de Moraes, que o absolveu de crimes a que ele havia sido condenado em 2020 pelo STF, 10 anos de prisão. Em 2023, o Supremo, julgando embargos infringentes, acolheu o voto pela absolvição do ministro Alexandre de Moraes. Então, esse senhor, ele tem que ser pressionado para que seja adotado o texto da anistia ampla, geral e restrita a esses réus do 8 de janeiro. É até engraçado, Mário, que eu vi uma jornalista falando hoje, olha, sabe o que cabe fazer? Então, uma revisão das penas ampla, geral e restrita. Não. Que revisão das penas? É uma anistia ampla, geral e restrita de acordo com o que diz a Constituição e a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que em 2010 deixou muito claro, a DPF 153, que o ato de anistia é um ato de soberania do parlamento e não cabe ao Poder Judiciário reescrever a anistia. Perfeito, Fred. Agora voltando com o Consta. Constantino, olha só, como bem explicou aí o Fred, né? Esse grupinho aí que formou esse pacto, na verdade não reconhece aí abusos do judiciário, desequilíbrio entre os poderes. Para eles o problema é a polarização. Estão apontando aí para um lado e para o outro, falando em extrema esquerda e extrema direita, né? Resta saber quem eles acham que é a extrema esquerda, talvez só o PSOL. Aí eles criam essa falsa dicotomia, né, e colocam como extrema direita todos os conservadores. Esse é um truque manjado, né?